Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Escorpião, que aconteceu no dia 1º de novembro. E essa Lua Nova, na minha opinião, acho que ela é a mais forte, ela é a mais intensa do ano todo. Tanto que eu só consegui dar conta de gravar esse vídeo 2 dias depois, porque é muita intensidade. E só para vocês verem, né? Essa lua nova acontece no dia de Todos os Santos, 1º de novembro, então tem vários simbolismos ali. E ela aconteceu a 9 graus de Escorpião. Então já vai olhar o seu mapa, se você faz ou fez aniversário perto dessas datas, ou então se você tem pontos importantes em Touro, por oposição, perto dos 9 graus ali, também vai mexer bastante com você. E por que eu tô falando que essa lua nova é a mais intensa e mais difícil também do ano? Porque tá acontecendo um aspecto no céu, um aspecto de desafio, de mobilização, da gente precisar tomar decisões muito importantes, porque algumas coisas chegam no limite, que é uma quadratura T, que é um aspecto que envolve 3 pontos, 3 planetas, e ele está muito forte porque os 3 planetas estão no grau exato ali, então os ângulos estão exatos, o que dá muito mais intensidade e muito mais força. Como se isso não bastasse, 2 dos planetas eles não são nada tranquilos, que é Plutão e Marte. Marte está em oposição a Plutão, Plutão em Capricórnio e Marte em Câncer, né, no finalzinho do signo. Isso por si só já é uma bomba atômica, porque são 2 planetas muito intensos, muito explosivos, de uma energia de resolução, de transformação, mas que muitas vezes vai para a base ou da agressividade ou de uma agitação intensa, de coisas agudas. E para completar essa quadratura T, a gente tem Juno no finalzinho de Libra fazendo a quadratura tanto com Plutão quanto com Marte. E nessa formação da quadratura T, o planeta que faz esse vértice do triângulo tá no meio, ele é que é o planeta focal e é ali que a gente enxerga saída e mediações para a gente lidar com, porque é uma energia muito intensa. E Juno, principalmente em Libra, nos fala muito de parcerias e de relações onde haja algum comprometimento, sejam elas românticas, de amizade, profissionais, toda relação onde se tem um compromisso. E com esse aspecto de Marte e Plutão, é uma indicação de que essa relação explode, ela chega no seu limite, um movimento de desmoronamento muito forte e que a gente precisa tomar algumas atitudes, fazer alguns cortes importantes, ter algumas perdas, algumas relações elas precisam morrer ou então serem profundamente transformadas, porque é um momento limite. Eu até gostaria de ver nos comentários se vocês estão passando por situações assim. Eu com certeza estou passando, então eu queria também ouvir para a gente perceber, porque é algo assim urgente, mas é claro que essa dificuldade toda, ela está acompanhada de muita proteção, de muitos amparos, porque tem inúmeros aspectos harmoniosos nessa lua nova. Não é só catástrofe, não é só tragédia. É que essa parte é a mais intensa, porque exige da gente, cria um desconforto tão grande que a gente precisa fazer mudanças, mas no final do vídeo eu vou falar dos aspectos harmônicos, porque agora eu queria me concentrar nessa quadratura T e falar mais de Plutão, porque como ele está ali, né, é um planeta que a reputação dele é péssima por ser muito difícil de lidar, porque ele fala de morte, tanto a morte física, enfim, quanto a morte simbólica. E eu trouxe um texto aqui para tentar ajudar a gente a lidar com esse aspecto que vai se tornar urgente, o que já está urgente durante esse mês. E eu vou ler para a gente trechos do livro do Howard Sass-Portas, que é um astrólogo maravilhoso, que se chama Os Deuses da Mudança: Dor, Crise e os Trânsitos de Urano, Netuno e Plutão. E falando sobre os trânsitos de Plutão, ele diz: as pessoas tendem a ter medo dos trânsitos de Plutão, e com razão, pois estamos lidando com o deus da morte, cujo reino é o sombrio e escuro submundo. Plutão em trânsito normalmente nos coloca dolorosamente em contato com a morte. Em alguns casos, isso quer dizer uma morte literal, a nossa própria ou a de alguém próximo a nós. Mas o que é mais comum é que esses trânsitos correspondam a mortes psicológicas ou do ego, a morte de uma parte de nós, a morte de nós como conhecemos. Muitos de nós estabelecemos e apoiamos a nossa identidade nos apegando a coisas que nos dão um senso de quem nós somos. As pessoas com quem nos associamos, a pessoa com quem casamos, o trabalho que fazemos, o dinheiro na nossa conta bancária, os filhos que geramos,
a religião ou filosofia a qual nos ligamos, tudo isso é usado para nos ajudar a moldar e sustentar a identidade. Ao longo do nosso desenvolvimento, nós também formamos opiniões ou crenças sobre nós e sobre a vida lá fora. E esses roteiros ou afirmações de vida também contribuem para o nosso senso de identidade. O roteiro de uma pessoa pode ser: eu consigo alcançar o que quero. A afirmação de outra pessoa sobre a vida pode ser: eu sempre perco. Uma afirmação de vida pode ser: o mundo é um lugar seguro que eu posso confiar. Enquanto que uma outra pode ser: o mundo é perigoso e quer me destruir. Nós forjamos a nossa identidade psicológica não somente pelos relacionamentos ou emprego, uma vocação ou um talento, mas também através desses tipos de afirmações e crenças sobre a vida e sobre nós. Elas podem ser inconscientes e, portanto, incontestáveis. Sob um trânsito de Plutão, qualquer uma dessas peças que usamos para construir a nossa identidade pode colapsar ou irremediavelmente quebrar. Porque com Plutão ali, as coisas não têm volta. Mortes psicológicas desse tipo acontecem muito. Todos nós vivenciamos o encerramento de capítulos em nossas vidas, o fim de uma fase ou carreira ou de uma amizade importante, a morte de nós mesmos como nós nos conhecíamos. Com Plutão, no entanto, essa dor também pode trazer à superfície emoções mais densas. Raiva, uma sensação terrível de humilhação, nos forçando a forçar para a ferocidade com a qual nos apegamos às coisas. Até mesmo o fato de abandonar apegos negativos, um relacionamento ruim, um emprego frustrante ou um roteiro derrotista, exige que nós reconheçamos o quão grande é a nossa sensação de perda e exige reajustes muito importantes na nossa vida. Nós podemos estar perfeitamente cientes que desfazer uma parceria insatisfatória ou destrutiva é a melhor coisa a se fazer. Intelectualmente, nós podemos saber que nós vamos renascer disso e que as mudanças são positivas, mas nós ainda experimentamos a morte de nossos vínculos como assustadora e dolorosa. Eu fiquei muito impressionada de como esse trecho cabe tão perfeitamente para esse momento de agora, ainda mais ele falando de morte de vínculos, porque com esse aspecto, como eu disse, com Juno, que fala de relações onde há comprometimento, são relações a longo prazo, seja de qual natureza for. Mas vocês veem como esse texto ele nos ajuda a entender que algumas coisas precisam realmente morrer e a gente precisa olhar para essa dor, a gente precisa encarar esse processo. Continuando, ele diz: felizes são aqueles que fazem o luto, e especialmente quem aprende que o luto não envolve apenas o pesar e a tristeza, mas também a raiva ou culpa que possamos sentir sobre nossa perda. Nós podemos ficar com raiva porque algo no qual nos apoiávamos está nos abandonando. Ou nós temos raiva de nós mesmos por não ter deixado ir antes uma parte de nossas vidas já desgastada. Nós podemos sentir culpa ou nos responsabilizarmos por ter causado a morte de alguém ou de alguma coisa. Ou sentir culpa porque as mudanças pelas quais estamos passando estão ferindo ou prejudicando as pessoas ao nosso redor. Para suavizar nosso processo de morte e renascimento, nós precisamos de humildade e paciência para dar tempo a todos os sentimentos oriundos da perda, porque só então poderemos estar completamente abertos ao novo, desconhecido eu que quer nascer. Não há como evitar o pesar, e não existe uma maneira fácil de fazer o luto. Especialmente durante trânsitos de Plutão, nós aprendemos que qualquer luta contra isso só aprofunda a dor. O ego tenta preservar aqueles vínculos internos ou externos que dão um senso de estabilidade ou de solidez. O ego não está interessado na própria destruição. Plutão, no entanto, o deus do submundo, representa a força que opera abaixo da linha da superfície da consciência. Uma força contrária aos esforços do ego de autopreservação. Plutão simboliza uma parte da nossa própria psique que inconscientemente prepara ou atrai situações através das quais nós desmoronamos, não simplesmente porque ele é maléfico. Plutão nos destroça, sim, mas ele faz isso com um propósito, para que nós possamos nos reconstruir de uma nova maneira. Plutão em trânsito pode criar dor, crise ou dificuldades,
mas ele faz isso em nome do crescimento e de uma mudança necessária. Nossa natureza mais verdadeira e profunda, apesar de ser desconhecida pela maior parte de nós, é livre e infinita. Se nós estabelecemos nossa identidade principalmente através de peças de apoio, sejam elas coisas ou pessoas, ou se nós nos identificamos demais com um sistema de crenças em particular ou uma autoimagem predominante, Plutão em trânsito pode perturbar esses apegos e identificações. E ele faz isso para nos ajudar a nos reidentificarmos de forma mais inclusiva e ampla. A casa ou planeta sobre o qual Plutão está transitando mostra as áreas da vida nas quais os apegos e vínculos estão sendo desmanchados e reestruturados. Então vai ver no seu mapa onde Plutão está transitando e veja também onde está Marte em oposição. Mas vocês veem que ele fala que Plutão não é só maléfico, então é a dor pela dor. Não é isso. É um processo de transformação muito profundo para que a gente caminhe mais em direção ao nosso verdadeiro eu, ao nosso eu superior. E isso só acontece, infelizmente, em várias vezes, com a dor, com essa sensação de morte, porque a gente está muito apegado a algumas coisas, alguns comportamentos, maneiras de enxergar o mundo. Vocês entenderam por que eu falei que essa lua nova não está fácil? Bom, e falando agora sobre os aspectos harmoniosos do mapa, que tem muitos, indicando que assim, a gente tem força para fazer esse processo de morte. Primeiro que Sol e Lua em Escorpião estão fazendo um trígono com Saturno em Peixes. E essa é uma ótima notícia, porque indica que a gente tem maturidade, tanto da nossa consciência quanto emocional, para deixar ir as coisas. E essa maturidade, Saturno que está em Peixes, nos pedindo essa conexão espiritual com a arte, com a contemplação, com a meditação, porque esses são os canais onde a gente mais se abastece nesse momento. Então, no momento onde a dor dessa morte psicológica ou morte real mesmo pegar a gente, recorra muito à prece, à meditação, a atividades criativas e contemplativas e também tratamentos espirituais, tratamentos energéticos que são muito benéficos nesse momento. Além disso, um outro aspecto lindo no céu é um grande trígono, ou seja, onde 3 planetas formam um ângulo harmonioso, triângulo perfeito. Isso é um aspecto de grande harmonia. E esse trígono acontece nos signos de água, mais uma vez falando que a gente precisa mergulhar mesmo. O próprio Marte, que está também nesse lado mais explosivo, ele está fazendo essa harmonia, Marte em Câncer, com Mercúrio em Escorpião e Netuno em Peixes. Então, se a gente for entender, Marte é a ação e iniciativa, falando dos nossos afetos, das nossas necessidades emocionais e também de questões de família. Mercúrio, falando da nossa comunicação, do entendimento, da elaboração mental em Escorpião. Então, olha como a psicoterapia agora é maravilhosa. E Netuno em Peixes, falando da oração, da conexão com a espiritualidade, da gente ter esse vínculo, porque está muito, muito harmonioso. Então, se você está realmente na dúvida ou não sabe como deixar ir ou como lidar com uma situação de crise, recorra à espiritualidade, recorra à psicoterapia, porque a harmonia está linda nesse momento e vai te ajudar demais. Uma outra pista de como isso está harmonioso é que Júpiter no signo de Gêmeos, falando dessa expansão da mente, da gente trocar ideias, da gente ler livros sobre o assunto, está em harmonia perfeita com Quirón em Áries. Então essa ferida do eu, ela está pronta para ser curada. Olha que coisa linda, o sextil está perfeito, está no grau exato. Então isso é maravilhoso. O conhecimento nos liberta mais do que nunca. E para nos dar uma sensação de segurança de que esse desconhecido é muito bom para a gente, Urano em Touro, que sempre nos pede novidade, novos padrões, novos estímulos e principalmente em realidades práticas, físicas mesmo, tanto a ver com questões financeiras, de estrutura física, está em harmonia com Plutão. Então olha quantas harmonias existem nessa lua nova para sustentar essa implosão. Tem muita proteção ali, sabe? É como se fosse a rede de proteção no circo. É um momento de grande amparo se a gente tem a coragem de fazer essa mudança, de deixar essas coisas morrerem. Eu desejo profundamente que a gente tenha essa coragem
de deixar as coisas irem, de deixar as coisas morrerem e usar todo esse amparo maravilhoso que o céu está nos oferecendo nesse momento.